Boa noite a todos, boa noite a todas, meus queridos irmãos do nosso movimento de cursilho de cristandade. Hoje, dia 5 de outubro, mais uma escola vivencial. E nós vamos continuar com as nossas formações. As nossas formações, elas são o ponto forte da nossa escola vivencial. Tivemos em agosto o mês das vocações. Em setembro, tivemos aqui as nossas escolas vivenciais, todas voltadas para o mês da Bíblia. E hoje, nesse dia 5, a gente traz a temática aí, iniciando o nosso grande mês das missões. Mas para que a gente possa dar o pontapé inicial na nossa escola vivencial de hoje, em primeiro lugar, quero dar boa noite aos nossos convidados. Hoje nós teremos a presença de alguns seminaristas da nossa arquidiocese, teremos o mensageiro Padre Jonatas e mais algumas pessoas daqui da comunidade, né? Nós estamos na Casa de Santa Terezinha, a padroeira das missões. Mas neste momento, eu gostaria de chamar os nossos queridos irmãos do núcleo de Belterra. Eles vão fazer esse momento inicial, o momento orante da noite de hoje. É com vocês, meus irmãos. Boa noite, irmãos. Estamos em mais uma escola vivencial, agora a primeira do mês de outubro, o mês que é dedicado às Santas Missões. Que a gente possa estar refletindo esse mês, pensando na nossa missão, no nosso movimento, dentro do nosso movimento, na missão de cada um de nós dentro da nossa comunidade. Façamos desse mês, que é o mês, o mês missionário, um mês que a gente possa refletir e sempre estar acreditando em Deus, fortificando ainda mais a nossa fé e seguindo em frente na nossa missão, seja ela qual for. Agora a gente vai pedir também no nosso encontro, nesse momento, a presença do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acender neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Agora, nosso irmão Luiz vai fazer a proclamação do Santo Evangelho de hoje. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus entrou no povoado e certa mulher de nome Marta recebeu em sua casa. Sua irmã, chamada Maria, sentou-se aos pés do Senhor e escutava a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muitos afazeres. Ela aproximou-se e disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe sozinha com todo o serviço? Manda que ela me venha ajudar. O Senhor, porém, lhe respondeu: Marta, Marta, tu te preocupas e andas agitadas por muitas coisas. Porém, uma só coisa é necessária. Maria escolheu a melhor parte, e esta não lhe será tirada. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Agora, irmãos, fazendo a nossa reflexão desse Evangelho que a gente pôde escutar pelo irmão Luiz, o que ela vem dizer, o que ele vem dizer para nós, É tempo de escutar e tempo de servir a Jesus. Jesus hoje deixa para nós uma mensagem muito atual e que nos leva a avaliar dentro do contexto do nosso dia a dia. Qual a nossa percepção sobre a atualização do tempo que nos é destinado? Assim como fez Marta
e Maria, Jesus nos visita a cada dia da nossa vida. No entanto, o que precisamos discernir é sobre o tempo de sentar-se aos seus pés para escutá-lo e o tempo em que precisamos nos levantar para servi-lo. Quando Jesus visitou a casa de Marta e de Maria, cada uma delas teve uma atitude diferente diante de sua presença. Todas as duas estiveram em função da visita de Jesus. No entanto, uma usou o tempo que tinha para permanecer perto dele, ouvindo e aprendendo com ele. A outra, preocupada com seu bem-estar, e atarefou-se em servi-lo melhor. E para isso usou o tempo todo de que se dispunha. Para nós, com certeza, como disse Jesus, a melhor parte é aquela em que ficamos perto dele em adoração e escuta, porque esse é o tempo que aprendemos a servi-lo melhor. É o tempo que ocupamos fazendo a nossa oração pessoal, quando nos abastecemos e nos fortalecemos para enfrentar os desafios do serviço. Mas a oração nos impulsiona à ação. Por isso, há também um momento de sair para servir, naquilo que ele já nos mostrou. Jesus nos acolhe do jeito que somos e como estamos. E nós precisamos das duas ações: estar aos pés do Mestre para escutá-lo, como também ficar à sua disposição para poder servi-lo. Há que se ter uma fé coerente que nos leva a ser Maria, mas também a, como Marta, assumir os nossos encargos. Você aí, vocês, né? É Marta ou é Maria? Você tem equilibrado as duas situações? Você tem feito esforço para sentar-se aos pés de Jesus? Faça você também essa experiência, né? Como a gente pode ouvir no Evangelho, a gente viu duas ações, e as duas ações são necessárias. Porém, Maria foi aquela que se sentou ao lado de Jesus para, primeiramente, aprender com ele, né, a palavra, para depois sair em missão, sair pregando a boa nova diante de todas as criaturas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Obrigada, meus queridos irmãos do Núcleo de Belterra. Agradecemos a todos por esse momento tão bonito, tão iluminado e abençoado dessa noite de hoje. Meus queridos, estamos aqui com a presença de seminaristas da nossa arquidiocese. E como a gente falou inicialmente, a nossa escola, ela vem trazendo todas essas formações, né? Esse chamamento para as formações que já é uma tradição na nossa igreja. Mês da Bíblia, mês das vocações. E hoje a gente inicia com esse mês tão bonito, né? Que é o mês das missões, né? Mas eu aqui pergunto para o nosso seminarista, o Darlisson, né? Depois, Darlisson, você pode também voltar a se apresentar, falar um pouquinho da sua missão. Mas neste momento, para iniciar a nossa escola vivencial de hoje, nós gostaríamos de trazer aqui para os nossos irmãos que estão nos assistindo, Nossa Senhora Maria. Nós gostaríamos de iniciar essa temática trazendo a grande missionária, a maior de todas as missionárias. É isso, meu querido? Com certeza, boa noite a todos. Eu sou o Darlisson, sou do primeiro ano de Teologia no Seminário, Arquidiocese de Santarém, e estou feliz de poder contribuir um pouco com a escola vivencial, né? Como a senhora já bem falou, mês de agosto, mês das missões, e remete muito a essa mulher a qual foi um exemplo de
missionária, discípula missionária, a qual devemos seguir, né? E quando a gente fala em Maria como uma das primeiras missionárias, discípulas missionárias, né, que tivemos esse exemplo de seguir, às vezes no decorrer da nossa caminhada, a gente fica sem saber a que rumo tomar da vida, né? E a gente tem exemplos e mais exemplos de pessoas, de santos, que exerceram essa função de levar a palavra de Deus. E Ele mesmo nos dá esse mandato quando Ele diz: ide para todo mundo, enviai o Evangelho a toda criatura. Maria, como essa serva missionária, ela recebeu dentro de si Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então, a sua missão como primeira discípula missionária se deu no momento que ela disse sim ao chamado, né? E às vezes o Senhor espera da gente dar esse sim a esse chamado que Ele faz a gente, para que possamos dar continuidade a essa missão a qual Ele deixou para cada um de nós. E muitas vezes, nós como cristãos, quando recebemos uma missão, nós ficamos pensando, nós ficamos querendo ainda fazer algumas outras coisas. Mas aí você tocou num ponto, né, em que ele é muito importante. Quando Maria recebeu essa missão, né, em nenhum momento ela ficou pensativa. Né? Qual foi a resposta de Maria quando recebeu aquela missão? Faça-se em mim segundo a sua vontade. Eis aqui a serva do Senhor. Então, a partir daí, a nossa grande discípula missionária. Isso. E é um exemplo, né? Que às vezes a gente deixa de lado, a gente não segue, né? Eu tiro por mim, né? Quando fui convidada para entrar para o seminário. Então, várias vezes eu dizia não. A terceira vez que eu disse sim. Então, o Senhor sempre faz esse chamado para a gente. E, às vezes, por medo de encarar a realidade desse chamado, dizer assim, como vai ser? Será que eu vou dar conta? Né? Então, às vezes a gente diz não. E Maria, de forma alguma, cogitou o não, né? Foi logo sim, faça em mim a sua palavra, né? E é um exemplo muito grande de seguir e que às vezes a gente esquece durante toda a nossa vida, né? E é um exemplo realmente, um testemunho desse segmento de discípula missionária. Então, meus irmãos, quando a gente fala dessa grande discípula missionária, Maria, né, essa mulher que cumpriu tão divinamente essa missão, não tem como a gente não se apaixonar, né, Juan, cada vez mais por essa mulher, por essa missionária que abriu caminho para tantos missionários que vieram depois dela. Mas que, como disse o nosso antecessor que estava aqui, o nosso seminarista, o Dardison, né, ela é a grande, ela é a primeira discípula missionária. É isso? Boa noite a todos, né? Eu sou o seminarista Juan. E como você coloca, é a grande missionária. E eu, refletindo sobre esse tema para falar hoje, né, fiz uma viagem por dentro da Mariologia para perceber quão grande é Maria na nossa vida. E interessante que quando nós olhamos para o texto bíblico, que inclusive é a pauta dessa nossa escola vivencial, Maria levantou-se e partiu apressadamente, Lucas 1:39, e posteriormente os demais versículos, a gente percebe que ela, Maria, tinha já a missão, a sua missão ela já estava pensada dentro do plano da Trindade. A gente nota no texto bíblico que o anjo chega com ela e diz: bendita és tu, Maria, cheia de graça. Ele não pergunta: Maria, você quer o plano? Mas ele diz: bendita és tu. Ou seja, a missão dela já estava no plano da Trindade. Olha que interessante, já estava no ser de Deus. Muito profundo isso, para nós percebermos que Deus ele tem o controle de tudo. Tem o controle de tudo.
E tudo que ele faz é perfeito. E a história de Maria na nossa vida, na missão, é perfeita. Só assim nós podemos hoje dizermos que somos bons cristãos, porque temos Maria como mãe. E essa mulher, que é o grande exemplo da igreja, né? Poderíamos até perguntar, o que seria da humanidade se não tivéssemos Maria como esse grande exemplo de missionária? Maria, ela entra na história para ser esse diferencial da humanidade, né? Como nós sabemos. Lá no início, no Gênesis, o pecado entra no mundo como costumamos dizer, pela mulher, né, que é tentada pelo inimigo, depois, juntamente com o homem, cedem ao pecado e acaba condenando a humanidade a viver sob o jugo do inimigo. Porém, Maria, ela vem para ser esse diferencial. Por quê? Porque ela nos devolve a graça, nos devolve a vida, passando por meio dela o Filho, o Verbo, né, de Deus, o Filho de Deus. E o Filho de Deus, ele vem para nos salvar, vem para nos agraciar e tornarmos presente para junto de Deus. E Maria tem essa missão de nos devolver a vida, porque por meio dela, né, dentro de um processo quenótico, onde Deus ele se abaixa, nos devolve a oportunidade de elevar a Deus os nossos anseios, o nosso desejo de adoração. Olha a importância dessa mulher na nossa vida. E você falava, Juan, com grande propriedade, que Maria, ela já estava nos planos para ser essa grande missionária, né? Essa grandiosa mulher, essa grandiosa discípula. E em nenhum momento ela pensou, porque já estava nos planos de Deus. E eu trago aqui também um momento em que Maria, como mãe, né, porque a sua grande missão também foi a partir do momento em que ela foi escolhida para ser a mãe do nosso Salvador. Então tem um momento em que ela também percebe, em que ela sente, em nenhum momento ela tem dúvida quando começa a missão do seu filho. Sim. Lá nas bodas de Canaã, ela tem aquela percepção: façam tudo o que ele vos disser. E ela percebe que também ali naquele momento, como mãe, como missionária, ela sente que já começa ali também a missão do seu filho. Sim, é muito interessante essa parte do texto. Inclusive eu até anotei isso, né? Que Maria, ela é a mulher do diálogo. Diálogo com o filho e diálogo com os filhos, né? Temos Jesus, o Filho de Deus, encarnado nela. E temos nós hoje, filhos, podemos falar isso com propriedade. Então ela dialoga entre o nosso sentimento, apresentando ao filho. Olha que interessante. E ali não foi diferente. Maria sentiu a necessidade de que o noivo, né, poderia ter a sua festa interrompida, mas ela vai e intercede junto do filho. Há um ditado meio que popular que dizem por aí, né? Peça à mãe que o filho concede. Acho que muitos já devem ter ouvido. E de fato, peça à mãe que o filho concede, porque ele, além de ser Deus, é obediente ao desejo da mãe, à intercessão da mãe. E isso nos mostra que nós temos Maria como missionária da caridade. A missionária da caridade. Olha que interessante. Porque tudo que nós pedimos, até a remissão dos nossos pecados, ela é capaz de elevar ao Filho e o Filho conceder. Então aqui nós somos agraciados pela missionariedade da caridade de Maria. Olha quão profundo é. Que legal, Juan. Muito bonito mesmo. Isso é muito interessante quando a gente parte, né, para reconhecer, principalmente, nós falávamos no mês de agosto sobre algumas pessoas que têm o livro sagrado apenas como um ornamento na sua casa, né? E você, como tantos outros mensageiros que já estiveram aqui, reforçam a importância de ter a Bíblia, de ter esse livro sagrado como o grande livro da nossa vida, também conhecido como o livro dos livros, né? E aí, Juan, eu pergunto aqui para você: quem é Maria
no grande livro sagrado, na Bíblia. Muito interessante a ponderação que você faz, inclusive eu exorto isso para muitas pessoas. Não deixemos que as nossas Bíblias se empoeirem nas nossas prateleiras. Isso é um perigo até para nós, porque é palavra de Deus, palavra santa. Como é que nós vamos deixar as nossas Bíblias se empoeirar? As palavras santas de Deus se empoeirar. E falando de Maria, os sinóticos, juntamente com João, faz uma espécie de destaque da figura de Maria. Por exemplo, Marcos, como Marcos nos apresenta Maria? Então Marcos diz que ela é uma peregrina da fé. Encontramos Maria se destacando de sua cidade, de Nazaré, ao encontro de Isabel. Encontramos Maria também em processo de caminhada rumo a Belém. Então nós encontramos essa Maria peregrinando na fé. E à medida que ela peregrina, a fé dela vai aumentando e aumentando também a nossa. Olha que interessante hoje, por exemplo, temos o nosso grande evento, a Caminhada de Fé com Maria e o Círio da Conceição. É um processo de peregrinação que Maria nos convida e nos ensina. E esses dias eu escrevia uma coisa interessante, que Maria, ela não, a imagem, ela não está aqui no estado superior, mas ela está conosco no meio de nós. Olha aqui o diferencial. O que eu quero dizer com isso? Que Maria, ela não se eleva em condição de deusa, mas em condição de proximidade humana. Por isso ela caminha junto com o povo. E esse peregrinar que Marcos destaca acontece ainda hoje no nosso meio. Por isso que nós saímos em caminhada. Mateus diz o seguinte, que Maria, ela é uma perfeita discípula e modelo de seguimento. Olha que interessante. Lucas, por sua vez, diz que Maria, ela é uma mulher ativa, comprometida, missionária que abre caminho em meio às dificuldades. Em meio às dificuldades. Quantas vezes a gente pode pensar, os apóstolos com medo e Maria estava ali consolando, aconselhando e dizendo que tudo iria dar certo, porque ela tem essa capacidade. E João, por sua vez, o mais próximo, digamos assim, de Maria, que nós notamos o episódio da cruz, que Jesus diz, Maria, eis aí o teu filho, eis aí a tua mãe. Então nós percebemos que João, ele nos apresenta a Maria como uma figura de uma perfeita mulher contemplativa. Uma mulher que escuta a palavra de Deus e que atenta à necessidade do povo. Ela está presente na necessidade das pessoas. Então, esse é um pouco do que os evangelistas eles descrevem sobre Maria para nós. Então, nós temos que ter esse conhecimento para que também nós saibamos assimilar as condições que Maria nos apresenta para vivermos bem hoje. Maria é um exemplo para isso, de viver bem com a nossa fé, com a nossa família, com a nossa comunidade e entre outras diversas situações da nossa vida. Juan, partindo dessa passagem bíblica que você citou, Maria aos pés da cruz, nós podemos dizer que Maria, a partir daí, continua mais uma de suas missões? Podemos dizer com toda certeza. Outra situação que eu também classifiquei aqui como a missionária da igreja. Missionária da igreja. É ali o momento crucial em que Jesus entrega a Maria toda a humanidade, ou seja, toda a igreja. Então todas as nossas ações pastorais, comunitárias, as nossas vivências, elas estão também ligadas à missão de Maria. Por isso que eu costumo dizer que a igreja, ela tem Maria como um manual, não um manual, mas um ponto seguro da missão. Um ponto seguro na missão na figura de Maria. Talvez, se não existisse essa figura tão especial na igreja, poderíamos existir, talvez, mas a missão ela teria os seus percalços e talvez não acontecesse como acontece hoje. Por isso aí ela recebe o papel de missionária da igreja, aos pés da cruz. Juan, e se eu pedisse para você assim, quem é Maria para a sua caminhada de seminarista
né, qual a influência de Maria, dessa grande missionária, para essa caminhada, para essa missão que você começa a assumir, né, a partir do momento em que está nos seus estudos e que tem um propósito. Maria, ela é um ponto seguro. Sempre nos momentos das crises, a gente corre para onde? Para o terço, né? E ali a gente contempla a figura do filho na figura de Maria. Então Maria, ela na vida do seminarista, ela é algo meio que indispensável. Nós não podemos nos afastar de Maria. Quando nos afastamos de Maria, a nossa vocação meio que decai. Por quê? É nela que nós encontramos as mais belas motivações para seguir. Pensem bem, Maria no caminho rumo ao Gólgota, vendo o filho sofrer, vendo o filho ser surrado, o sofrimento que ela passava, mas ela foi até o final. E na vida vocacional nós temos esses sofrimentos, né? Questões de família, temos questões pessoais que às vezes nos afeta a tal ponto de pensar em desistir. Mas aí é o momento que nós olhamos para Maria. Ela via tudo e aquilo acontecer, mas ela foi forte até o final. A fortaleza que há em Maria é o que nos fortalece no seminário. E isso é comprovado por digamos assim, uns 97% dos seminaristas. Maria é esse porto seguro. Quem não recorre a Maria tem a sua vocação afetada. Por isso que nós temos uma grande reverência a ela. Todo seminarista, ele tem uma prática na missa, inclusive quando na oração eucarística chega a Nossa Senhora, a gente faz a reverência. Por quê? Em respeito e em reconhecimento da grandiosidade que ela tem em nossa vocação. Então, nesse primeiro momento, nós agradecemos a participação dos nossos queridos seminaristas da Arquidiocese de Santarém. Tá? Desde já, muito obrigada. O nosso movimento de cursilho acolhe vocês assim com muito carinho nessa nossa escola vivencial. Então, meus irmãos, estivemos no nosso primeiro momento, né, apresentando aqui Maria como a grande discípula, a grande missionária, a maior de todas as missionárias. Os nossos seminaristas aqui falaram, né, citaram partes dos evangelhos e apresentaram aí Maria como essa mulher que já estava no plano de Deus para receber essa missão. A maior de todas as missões, a mãe do Salvador, né? Mas nós temos também uma outra grande mulher, e no início eu falava, nós estamos na casa dela, aliás, em uma das casas dela, né? Porque a nossa querida Santa Teresinha, padroeira das missões, ela é uma santa que tem templos e igrejas em todo esse Brasil e até no mundo. É isso aí. E a história dela é uma história muito bonita, né? Ela não é à toa que ela foi escolhida pela igreja para ser a padroeira das missões. E nós estamos aqui com o Ítalo, que é um jovem aqui da comunidade de Santa Teresinha, que vai falar um pouquinho a respeito dessa nossa santa tão querida. A senhora falou muito bem, ela é muito conhecida, ela tem vários templos em várias cidades. Ela é doutora da igreja. Em muitas publicações a gente sabe que Santa Teresinha ela é muito conhecida, muito conhecida. Mas a história dela é pouco divulgada, é pouco conhecida. Santa Teresinha tem inúmeras frases que a gente utiliza no dia a dia, né? Pensar em uma pessoa que se ama é rezar por ela, uma frase bem conhecida. Nada é pequeno se feito com amor, é uma frase de Santa Teresinha. E ela não é à toa padroeira das missões. Mas como assim? Padroeira das missões, uma carmelita, nem saiu do Carmelo? Como pode? Santa Teresinha era padroeira. Desde pequena ela tinha a sua missão. E a missão dela começou muito pequena. Ela adotou pessoas que eram marginalizados, né, como filhos espirituais dela. Ela orava por eles, orava para que eles tivessem a salvação. Olha que coisa linda, né? Uma criança, naquela época ela era criança, né? Ainda nem tinha pretensão ainda. E com 15 anos ela entrou no Carmelo, né?
foi até o Papa, pediu para entrar no Carmelo. Uma criança pediu para entrar no Carmelo. Santa Teresinha, ela passou por muita dificuldade na infância dela. Ela perdeu a mãe muito nova. E a irmã mais velha dela, que também virou carmelita, ela teve que entrar no Carmelo e abandonou ela. Abandonou no sentido de ter que entrar no Carmelo. Então Santa Teresinha começou a ter crises de pânico. E nessas crises de pânico, Santa Teresinha pedia muito, o pai dela era muito devoto de Nossa Senhora das Vitórias. E numa dessas pedidas de Santa Teresinha pela cura da doença, pela cura do pânico, a Virgem Maria sorriu para ela, né? E dali nasceu uma devoção à Nossa Senhora do Sorriso. E Santa Teresinha deixou nos escritos História de uma Alma, que é a sua autobiografia, foi pedido pelas irmãs, pedidos pelas madres, e lá ela descreve toda a vida dela espiritual, né? E a missão dela era fazer o bem sobre a terra. Outra frase bem conhecida que está no nicho dela aqui na nossa igreja é: no coração da igreja minha mãe, eu serei amor. E Santa Teresinha foi esse amor. Não é à toa que hoje, como você iniciou, tem várias igrejas no mundo e ela é doutora da igreja. Ela é doutora por esse carisma do amor, de usar o amor para fazer missão, de aproximar as pessoas através do amor. Ela ser exemplo desse amor. Ela era muito apaixonada por Cristo. Quando ela entrou no Carmelo, já tinha uma Santa Teresa de Jesus. Teresa de Jesus, que hoje é Teresa de Jesus, que é Teresa d'Ávila. E então ela disse assim: mas eu quero ter Jesus no meu nome quando eu entrar no Carmelo. E ela colocou Santa Teresinha de Jesus, né? Ela disse assim: eu quero ser pequena diante de Jesus. Da Santa Teresinha do Menino Jesus. E é uma paixão. E esse ano a nossa festividade, ela traz como tema: um só ato de amor nos fará conhecer melhor Jesus. E no cartaz a gente tem a Sagrada Face, uma devoção dela também, né? E nesse ato de amor, Verônica enxuga o rosto de Jesus e mostra melhor para nós Jesus, o rosto de Cristo. E Santa Teresinha, ela é muito sábia com as palavras dela. Ela é padroeira da missão juntamente com São Francisco Xavier. E hoje, no caso, o dia dela é dia 1º, mas no dia 30 foi que ela entrou para a vida eterna, né? Ela é comemorada o dia 1º justamente por ela ser a padroeira das missões. Nossa, Ítalo, é uma história muito bonita, é uma história muito linda mesmo, a vida dessa grande mulher, né? Dessa grande santa da nossa igreja. Mas eu te confesso que uma coisa me chama a atenção nesse momento, né? Nós não costumamos ver assim pessoas tão jovens, né? Tão jovens assim, falar com propriedade de Nossa Senhora, né? Ter esse conhecimento, né, que você está demonstrando para a gente, e isso é um motivo assim de muita alegria, né? Então assim, como um jovem seguidor de Santa Teresinha, e a partir dessa história tão bonita, né, que vem casar com a nossa escola vivencial de hoje, Santa Teresinha, a padroeira das missões, qual é a mensagem que você deixa para a nossa juventude que ainda não encontrou a sua missão, para a nossa juventude que ainda não encontrou um sentido para a missão, né? E você vem e fala assim, tão apaixonado por essa mulher, né? Por essas mulheres. E não só Santa Teresinha, nós temos tantas mulheres, mas hoje em especial, a gente traz aqui o nosso amor por esta grande mulher. Eu tenho um prazer enorme de falar de Santa Teresinha. Quem apresentou Santa Teresinha para mim foi a minha esposa. Eu sou casado, vai fazer 1 ano, e ela que apresentou para mim Santa Teresinha há 7 anos atrás, quando nos conhecemos. E é uma alegria imensa. A tradução do amor que ela traz para a gente é uma alegria incomparável, é uma expressão de felicidade que só mesmo quem sente, quem vive. E a mensagem que eu deixo para os jovens é perseverança. Não desanime diante das dificuldades, não desanime se o irmão não gostou do que você fez, se o irmão
não quis lhe ajudar no momento que você queria, não desanime, é perseverança, é perseverar. O jovem, assim como Santa Teresinha, ela morreu jovem, 24 anos, uma jovem doutora da igreja. Então, assim como ela, né, traduzam tudo em amor. Traduza tudo em amor. O amor é a fonte de tudo. Deus é amor. Então, o amor é o que vai nos encaixar dentro da igreja. A juventude, ela é muito bonita. Ela é muito bonita. Falta encaixar só um pouquinho mais, mas ela é muito bonita. A juventude, ela é bonita. Ela é o centro do amor. Ela é o centro do amor. Obrigada, Ítalo, por você ter deixado essa mensagem tão bonita nessa nossa escola vivencial da noite de hoje. E a nossa escola de hoje, ela está cheia de pessoas maravilhosas. Os nossos seminaristas estiveram aqui conversando com a gente, falando sobre Maria. Tivemos Padre Jonas, o Ítalo, que conversou com a gente. Sim. E demonstrou, assim, uma paixão por Santa Teresinha, né? O amor por Santa Teresinha, assim, transbordou na fala dele. E eu até colocava assim, que não é tão comum, né, essa juventude ser apaixonada por Santa Teresinha ou por tantas santas que nós temos. Mas ele colocou assim a história de Santa Teresinha como uma história que realmente ela faz qualquer um se apaixonar. Sim. Então, eu acredito que os nossos irmãos cursilistas que estão nos assistindo hoje, ou já são, ou vão ficar cada vez mais apaixonados, devotos por esta grande missionária que é Santa Teresinha. Então, muito boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Áurea. Escola Vivencial, estou com a camisa do 60º Cursilho, que eu participei. Um grande abraço aos irmãos, aos servos, aos irmãos que participaram desse 60º Cursilho. E estamos vivenciando o mês das missões. Estamos na casa de Teresinha, que na elevação canônica, enquanto área à paróquia, no dia 1º de março do ano passado, de 2020, um grande desejo que o Dom Irineu manifestou é que a paróquia Santa Teresinha se torne referência para a juventude na Arquidiocese de Santarém. Porque é uma santa jovem, E hoje, dia 30 de setembro, dia de São Jerônimo, dia da Bíblia, hoje também fazemos memória da sua morte, mas ela sim afirmou diante do leito da sua morte: depois de minha morte, agora minha missão vai começar. Depois de minha morte, farei cair sobre o mundo uma chuva de rosas, que é a expressão de bênçãos, de graças. E ela também afirmou: passarei o meu céu fazendo bem sobre a terra. Jovem de 24 anos, ingressou no Carmelo com 15 anos, de forma extraordinária, com a bênção do Papa, e com 24 anos a sua vida entregue num claustro, numa vida de oração, meditação. O desejo dela era de realizar grandes missões. É assim também ela no escrito História de uma Alma: uma só missão não me basta. Então a igreja a reconhece como doutora pelos seus escritos, pela sua mística, pela a sua prática, a sua vivência da pequena via do amor, e a reconhece, além de doutora, a reconhece também como padroeira das missões, mesmo vivendo enclausurada, porque ela rezava, era desejo dela realizar grandes missões, mas ela entendeu que a missão dela ali, na vida meditativa, na vida orante, rezava por todos os missionários. E mês de outubro é o mês das missões. Lá para o final do mês, a igreja
a igreja no Brasil realiza uma coleta para as missões. É bom lembrar disso também, né? É bom lembrar, porque há muitos missionários em vários continentes que precisam da nossa colaboração, né? Nossa colaboração, que deixaram suas casas, estão em outros países levando a palavra de Deus. Ser missionário. Quando nós fomos batizados, Áurea e todos os irmãos, quando nós fomos batizados, assumimos esta missão. Ide ao mundo inteiro e levai a boa notícia. A boa notícia é Jesus Cristo. Santa Teresinha, na sua pequena via para chegar à santidade, ela demonstrou o tamanho amor de Deus, vivendo as coisas, o cotidiano, as coisas simples, demonstrando o amor na fraternidade, no perdão, na reconciliação com as suas irmãs lá do Carmelo. Padre, a gente observa, olhando a imagem de Santa Teresinha, e até também agradecemos, né? A Escola Vivencial agradece a esse ambiente tão bonito que o Senhor criou aqui pra gente, essas fotos, né? E nós percebemos nas imagens de Santa Teresinha que ela traz as rosas. Sim. Né? As rosas é sempre um símbolo dessa missão. Sim. E além do símbolo da missão, é um grande objeto de desejo daquelas pessoas que são devotas de Santa Teresinha. Sim. Não é isso? As pessoas fazem muitos esforços, enfrentam grandes desafios para ter uma rosa de Santa Teresinha na sua casa. Sim, sim. Aqui a paróquia Santa Teresinha está situada no bairro Jardim Santarém. E o bairro Jardim Santarém é constituído por Avenida Verbena, várias avenidas, várias travessas, ruas, e com nome de flores. Sorriso de Maria, Verbena, Bugaville, Girassol, 11 horas. 11 horas. Aqui atrás, Beija-Flor, já foge um pouquinho, né? Mas o Beija-Flor... Mas tem flor, né? Mas tem flor. De fato, depois de minha morte farei cair sobre o mundo uma chuva de rosas, como eu já disse, né? E receber uma rosa de Santa Teresinha, ou receber uma rosa quando se está realizando a novena dela nesse período, é sinal de uma graça alcançada, uma graça intercedida por Santa Teresinha. Por isso é muito especial receber uma rosa. E no dia 1º de outubro, nós festejamos o dia dela. É o primeiro dia do mês das missões que nós festejamos o dia dela. E nesse dia é distribuído rosas para todos que participam da Santa Missa, né? E aqui na Paróquia Santa Teresinha realizamos a novena de Santa Teresinha todas as terças-feiras. Novena, celebração eucarística e adoração ao Santíssimo Sacramento. Convido os irmãos a participarem, se bem que é no mesmo horário, né, da Escola Vivencial. Mas a gente sempre pode dar um jeitinho, né? Pode dar um jeitinho. Acho que o grande legado que ela deixa pra gente é justamente essa missão, nos chamar para a missão, né? Uhum. E eu trago aqui a sua fala sobre essa missão que nós temos, através da devoção a ela, de ajudar outras pessoas que estão pelo mundo em missão. Sim. Eu aproveito para que o senhor fale um pouquinho sobre a nossa missão como cursilistas, a nossa missão do 4º dia, né? Pegando esse exemplo lindo de Santa Teresinha e levando para os nossos ambientes, né? Contribuindo com esses missionários que o senhor fala, sim, que estão no mundo em missão. Então a nossa missão ela é muito grande, né, padre? A nossa missão é muito grande. E o exemplo de Santa Teresinha, para a vivência do 4º dia, ela fala muito sobre o amor. O tema da festividade deste ano, de 2021, foi: um só ato de amor nos fará conhecer melhor Jesus. Ou seja,
um gesto, uma atitude, uma demonstração, nós podemos reconhecer melhor Jesus. E naquilo que vivenciamos enquanto cursilista do quarto dia, em vários ambientes que estamos inseridos, somos convidados a demonstrar, espalhar amor, vivenciar o amor. É a grande missão, né? É a grande missão. Levar o amor. Sim, levar o amor. Né? Então é isso, meus queridos. Nós queremos agradecer a presença de todos os seminaristas que estiveram aqui, do nosso querido Padre Jonatas, que mesmo em meio a tantos desafios, né, ele aceitou mais essa missão. Eu lhe convido, Padre, para que a gente possa fazer esse encerramento dessa nossa escola vivencial, enaltecendo mais uma vez essa mulher, né, e convidando também os nossos irmãos a se tornarem cada vez mais, como eu falava para o Ítalo, apaixonados por essa mulher, né, devotos dessa grande missionária que foi Santa Teresinha. Muito bem, Áurea. Então, você segure, por favor, a imagem peregrina de nossa padroeira, Nossa Senhora da Conceição, e eu seguro a imagem de Santa Teresinha. Jovem, santa, doutora e padroeira das missões, ela também, uma das frases bem conhecidas, a hora dela, é assim: pensar em uma pessoa que se ama é rezar por ela. Quando pensamos em alguém que se ama também, nós rezamos por ela. Que, a exemplo de Santa Teresinha, a exemplo também de Nossa Senhora da Conceição, possamos reaviver, reacender a chama que há em nós, a chama do Espírito Santo que recebemos no batismo, para sairmos em missão. E mesmo que não saiamos em missão, nos próprios ambientes que estamos inseridos, mesmo que não saiamos para outros continentes, outros países, mas nos ambientes que estamos inseridos nós podemos realizar uma grande missão. E a missão não é falar de si, mas é falar daquele que nos ama, falar do amor de Jesus Cristo. Pedimos então, Áurea, a bênção de Deus, por intercessão de Nossa Senhora da Conceição, por intercessão de Santa Teresinha do Menino Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Deus nos abençoe, nos guarde e nos conduza por bons caminhos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. E viva o mês missionário. Viva! Decolores, irmãos. Decolores.